O Poder do Hábito é um livro fascinante que explora como os hábitos afetam nossas vidas e como podemos mudá-los para alcançar uma vida mais saudável, produtiva e feliz. Escrito pelo jornalista Charles Duhigg, o livro é dividido em 4 partes que exploram diferentes aspectos dos hábitos de indivíduos, empresas, sociedade e grupos sociais. Nesse resumo, foram desenvolvidas as 4 partes do livro, destacando histórias inspiradoras e estudos científicos que ilustram como os hábitos são formados e como eles podem ser mudados. O autor enfatiza a importância da prática deliberada e da mentalidade positiva para mudar hábitos, além de destacar a importância de criar rotinas saudáveis e equilibradas para alcançar uma vida plena e satisfatória. Seja você um indivíduo buscando mudar hábitos pessoais, um empresário procurando transformar uma organização, ou uma sociedade procurando mudar hábitos para criar um mundo mais sustentável, O Poder do Hábito é uma leitura essencial que pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos. A primeira parte do livro O Poder do Hábito é intitulada Os Hábitos das Pessoas e é composta por 3 capítulos que exploram a natureza dos hábitos pessoais e como eles são formados, mantidos e transformados. No capítulo 1, O Hábito da Rotina, o autor apresenta o caso de um homem chamado Eugene Pauli, que sofreu uma lesão cerebral que o deixou com graves deficiências cognitivas e comportamentais. A equipe médica que cuidava de Pauli descobriu que, ao ensiná-lo a realizar tarefas simples, como escovar os dentes e vestir-se, ele começou a melhorar em outras áreas da vida. Duhigg argumenta que a rotina é a base dos hábitos e que, ao mudar pequenos hábitos, é possível provocar grandes mudanças na vida de uma pessoa. O capítulo 2, O Hábito da Crise, explora como os hábitos podem ser formados e reforçados durante momentos de estresse extremo. O autor apresenta o caso de uma jovem chamada Angie Bachmann, que desenvolveu um vício em jogo depois de passar por uma série de crises pessoais. Duhigg argumenta que a crise pode ser um catalisador para mudanças duradouras, tanto positivas quanto negativas. No capítulo 3, O Hábito da Vitória, o autor examina como os hábitos podem ajudar a criar um senso de autoeficácia e confiança. Ele apresenta o caso do nadador Michael Phelps, que treinou sua mente e seu corpo para desenvolver hábitos que o ajudaram a se tornar um atleta de elite. Duhigg argumenta que o sucesso pode ser cultivado através da prática deliberada e do desenvolvimento de hábitos positivos. Em resumo, a primeira parte do livro examina os diferentes tipos de hábitos que as pessoas desenvolvem ao longo de suas vidas, como esses hábitos são formados e como podem ser transformados para melhorar a qualidade de vida. A segunda parte do livro O Poder do Hábito é intitulada Os Hábitos das Empresas e é composta por 3 capítulos que exploram como os hábitos podem ser aplicados em um contexto organizacional para aumentar a eficácia e o sucesso das empresas. No capítulo 4, O Hábito da Dupla Vitória, o autor apresenta o caso da empresa de limpeza comercial Alcoa, que sob o comando do CEO Paul O'Neill, adotou uma política de segurança extremamente rigorosa, visando reduzir os acidentes de trabalho. Duhigg argumenta que a Alcoa conseguiu criar uma cultura de hábito de segurança, que não apenas reduziu os acidentes, mas também melhorou a produtividade e o desempenho financeiro da empresa. No capítulo 5, O Hábito da Crença, o autor examina como a crença em uma ideia ou missão pode criar uma cultura de hábito positiva dentro de uma organização. Ele apresenta o caso da Igreja Batista de Rick Warren, que se tornou uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, em grande parte devido à crença em uma missão clara e compartilhada pelos membros da igreja. No capítulo 6, O Hábito do Acidente, o autor explora como os hábitos podem ser transformados a partir de um evento inesperado, como um acidente ou uma crise. Ele apresenta o caso da rede de fast food McDonald's, que enfrentou uma crise de imagem depois que uma criança se engasgou com um brinquedo de seu MC Lanche Feliz. Duhigg argumenta que, em vez de apenas resolver o problema imediato, a empresa usou a crise como uma oportunidade para reavaliar seus hábitos e melhorar a qualidade de seus produtos. Em resumo, a segunda parte do livro examina como os hábitos podem ser aplicados em um contexto organizacional para criar uma cultura de sucesso e eficácia, e como a mudança de hábitos pode ser incentivada a partir de eventos inesperados.
A terceira parte do livro O Poder do Hábito é intitulada Como Transformar um Hábito e é composta por 3 capítulos que exploram como os hábitos podem ser transformados e substituídos por outros mais saudáveis e positivos. No capítulo 7, O Hábito do Sucesso, o autor examina como os hábitos podem ser transformados por meio da força de vontade e da prática deliberada. Ele apresenta o caso do treinador de futebol americano Tony Dungy, que usou sua força de vontade para se tornar um treinador de sucesso e ajudou seus jogadores a desenvolver hábitos positivos. No capítulo 8, O Hábito da Falha, o autor explora como os hábitos negativos podem ser transformados por meio da autoconsciência e da identificação dos gatilhos que os desencadeiam. Ele apresenta o caso da fumante Lisa Allen, que conseguiu parar de fumar quando aprendeu a identificar os gatilhos que a levavam a acender um cigarro. No capítulo 9, O Hábito da Mudança Social, o autor examina como os hábitos podem ser transformados em grande escala através da mudança social. Ele apresenta o caso do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, que conseguiu mudar a sociedade ao desafiar os hábitos e as normas sociais que sustentavam a segregação racial. Em resumo, a terceira parte do livro explora como os hábitos podem ser transformados por meio da força de vontade, da autoconsciência e da mudança social. Ele também enfatiza a importância de identificar e entender os hábitos que queremos mudar, bem como os gatilhos que os desencadeiam, a fim de criar novos hábitos saudáveis e positivos. A quarta e última parte do livro O Poder do Hábito é intitulada Os Hábitos da Sociedade e é composta por 3 capítulos que exploram como os hábitos afetam a sociedade em geral. No capítulo 10, O Hábito da Comunidade, o autor examina como os hábitos podem ser moldados por meio da participação em uma comunidade. Ele apresenta o caso da cidade de Kalamazoo, em Michigan, que conseguiu transformar seus hábitos e melhorar a qualidade de vida de seus moradores por meio de uma iniciativa comunitária. No capítulo 11, O Hábito da Cidade, o autor explora como os hábitos urbanos podem afetar a saúde e o bem-estar dos habitantes de uma cidade. Ele apresenta o caso da cidade de Bogotá, na Colômbia, que conseguiu transformar seus hábitos urbanos, como o uso de carros e a falta de espaços públicos, em uma cidade mais saudável e sustentável. No capítulo 12, O Hábito do Sucesso, o autor examina como os hábitos de sucesso são cultivados em diferentes áreas, desde esportes até negócios. Ele apresenta o caso do nadador Michael Phelps, que se tornou um dos atletas mais bem-sucedidos da história, em grande parte devido aos seus hábitos de treinamento e mentalidade positiva. Em resumo, a quarta parte do livro explora como os hábitos afetam a sociedade em geral, e como a mudança de hábitos em nível comunitário e urbano pode afetar a saúde e o bem-estar dos habitantes de uma cidade. Ele também destaca a importância de cultivar hábitos de sucesso em diferentes áreas da vida, por meio da prática deliberada e da mentalidade positiva. O epílogo de O Poder do Hábito traz uma reflexão sobre a importância da rotina na vida das pessoas e como os hábitos são a base dessa rotina. O autor destaca que a mudança de hábitos pode ser difícil, mas é possível e necessária para alcançar uma vida mais saudável, produtiva e feliz. Ele enfatiza que a chave para a mudança de hábitos é a prática deliberada, ou seja, a repetição de comportamentos saudáveis e positivos até que se tornem um hábito automático. Ele também destaca a importância de identificar os gatilhos que desencadeiam hábitos negativos e substituí-los por comportamentos mais saudáveis. Além disso, o autor destaca a importância de criar uma rotina saudável e equilibrada, que inclua tempo para atividade física, alimentação saudável, sono adequado e tempo para relaxamento e lazer. Ele sugere que a criação de uma rotina saudável pode ajudar a combater o estresse e a ansiedade e a melhorar a saúde mental. Por fim, o autor destaca que a mudança de hábitos não é uma tarefa fácil e que pode levar tempo e esforço. No entanto, ele enfatiza que o poder transformador dos hábitos é real e que a mudança pode levar a uma vida mais plena e satisfatória. Em suma, o epílogo do livro O Poder do Hábito reforça a importância da mudança de hábitos para uma vida mais saudável e produtiva, e destaca a necessidade de criar uma rotina equilibrada e saudável para alcançar esse objetivo.